E aí, beleza? Neste mundo, Deus é um homem de meia-idade rabugento que vive na cidade de Bruxelas. A entidade está entediada desde o início dos tempos e decidiu curar o tédio criando este mundo. Ele então tentou preencher os espaços vazios criando criaturas estranhas, mas Deus não ficou satisfeito com nenhuma das criações, pois eram muito diferentes dele mesmo. Ele teve a ideia de criar o primeiro homem, Adam, que foi baseado em sua própria imagem, e a divindade ficou muito satisfeita com o resultado. O homem vagou sem rumo pela cidade sem saber qual era o seu propósito, até que finalmente conheceu uma mulher chamada Eve, por quem se apaixonou imediatamente. Eles decidiram fazer alguns exercícios de quarto na mesma hora, mas não foi fácil acertar as coisas na primeira vez. No entanto, eles finalmente conseguiram colocar a salsicha no pão, fazendo inúmeras pessoinhas como resultado e povoando o mundo inteiro. A divindade também mora junto com a filha Ea, ao lado da esposa, a deusa, em quem ele manda o tempo todo, já que ela nunca parece retrucar. Ao contrário dos filhos, que são capazes de grandes milagres, Deus não consegue fazer nada de especial e expressa essa infelicidade indo para a sala do computador e tornando os humanos miseráveis. Ele faz isso criando desastres desnecessários no mundo e criando regras ridículas que garantem que cada ser humano sofra para que ele possa se divertir. Bom, algum tempo depois, Ea percebe que a porta do quarto do pai está aberta e entra por curiosidade. Ela rapidamente percebe os armários infinitos de informações e eventualmente vai até um computador no centro da sala. A garota olha os arquivos dentro da máquina e fica horrorizada com os desastres intermináveis que o pai está causando em pessoas inocentes. Ea confronta o homem no dia seguinte sobre o fetiche dele de fazer os outros sofrerem, chamando o pai de nojento e afirmando que qualquer um pode fazer melhor. Isso irrita muito Deus, fazendo com que ele corra atrás da filha, forçando algumas ações disciplinares sobre a garota. Após sofrer o castigo, Ea jura se vingar do pai, fazendo com que ele sofra exatamente como fez com os outros. Ela tenta pedir ajuda ao irmão, JC, e o homem diz que ela precisa sair deste lugar e encontrar os próprios apóstolos na humanidade, para que possa escrever um novíssimo testamento. JC diz à garota que ela pode escapar da casa entrando na máquina de lavar, mas Ea decide que tem alguns negócios inacabados antes de ir embora. Ela rouba as chaves do quarto do pai e vai em direção aos armários, escolhendo 6 pessoas aleatórias dos arquivos. Em seguida, corre para o computador e começa a enviar todas as datas de morte para todos os humanos, fazendo com que bilhões de mensagens sejam recebidas pelas pessoas, algumas delas logo antes de morrerem. A humanidade fica chocada com essa revelação, já que uma sensação de destruição iminente é injetada na vida das pessoas após perceberem o momento exato em que morrerão. Pouco depois, Ea coloca um vírus no computador do pai, antes de ir para a lavanderia e entrar na máquina de lavar para poder escapar deste lugar. A garota entra em um grande túnel e começa a escalar em direção ao mundo humano, manobrando lentamente pelo caminho interminável. Após perceberem a hora da morte, muitos pararam as rotinas normais e começaram a fazer o que realmente amam, enquanto outros tentam desesperadamente salvar as próprias vidas, mas acabam falhando miseravelmente. Muito em breve, Deus percebe o que está acontecendo enquanto assiste ao caos no noticiário e se dá conta de que as chaves foram roubadas, o que o faz correr em direção à sala do computador. O homem tenta consertar a situação, mas nada responde, pois o computador está claramente bloqueado e ele consegue sentir o cheiro da filha no mouse como um cão de caça. Ele corre imediatamente em direção à lavanderia e rasteja para dentro da máquina de lavar como um animal procurando sua presa, mas tem dificuldade em encaixar a barriga dentro do túnel. Do outro lado, Ea conseguiu chegar ao mundo humano e tenta encontrar algo para comer na lixeira. Isso faz com que ela passe mal imediatamente, mas consegue chamar a atenção de um morador de rua chamado Victor e convence o homem a ajudá-la a escrever o novo livro. O velho a carrega nas costas e Ea finalmente consegue descansar, pois se sente protegida por uma figura paterna que nunca teve. Ok? Eles finalmente chegam à cidade onde o primeiro apóstolo da garota está localizado, e a pessoa acaba sendo uma bela mulher chamada Aurélie. Apesar da aparência quase perfeita, ela não tem sido feliz por muito tempo, pois todos os homens em seu prédio querem ter aulas particulares no quarto dela. As mulheres são ainda piores, pois olham para ela constantemente
indiferente e com desprezo, acreditando de alguma forma que ela é a responsável pelas misérias na vida delas. O que eles não entendem é que Aurélie também foi uma vítima trágica, pois perdeu o braço em um acidente quando era apenas uma garotinha, não lhe restando nada além de uma prótese. Ela consegue encontrá-la em uma estação de metrô e a garota quer saber por que ela continuou vivendo, apesar da infelicidade em sua vida. Aurélie responde que a vida é como uma pista de patinação, onde muitas pessoas caem para que possam aprender a se levantar. A mulher chora ao pensar no pouco tempo que terá nesta terra e a garota recolhe as lágrimas dela em um pequeno recipiente, prometendo mostrar-lhe um milagre em breve. Mais tarde naquela noite, Aurélie começa a ter uma visão enquanto caminha em direção à cozinha e percebe algo familiar na mesa de jantar. Ela vê a mão que perdeu bem na sua frente, dançando como se estivesse em uma pista de patinação. A mulher abraça o próprio corpo enquanto chora em lágrimas, finalmente se aceitando do jeito que é agora. No dia seguinte, Ea vai até seu segundo apóstolo e descobre rapidamente que o homem não está mais em casa. Acontece que o nome dele é Jean-Claude e ele está dormindo no parque há muito tempo. Quando o homem era muito jovem, queria ser um aventureiro destemido, mas logo desistiu dos sonhos, transformando a vida em algo muito pequeno. Jean começou a trabalhar para empresas e subir a escada corporativa, tornando-se gerente enquanto trocava todo o seu tempo para ser pago. Antes que ele perceba, já envelheceu, mas sem famílias e entes queridos para acompanhá-lo. Um dia, enquanto caminhava no parque, Jean recebe uma mensagem e percebe que tem menos de um ano de vida, o que faz o homem jogar a pasta longe com raiva. Ele decidiu naquele momento nunca mais trocar um segundo de sua vida por dinheiro e começa a sentar no parque. Jean começou a fazer coisas que gostava, como observar a simplicidade das coisas ao seu redor e alimentar os pássaros. Mas Ea consegue encontrar o velho e questiona por que ele decidiu sentar no mesmo lugar por tanto tempo, e o homem rapidamente percebe que nunca pensou nessa pergunta. Jean se pergunta por que os pássaros fazem a mesma coisa quando podem simplesmente voar para longe, e o animal responde batendo as asas enquanto voa para o céu. Jean fica intrigado com o animal e rapidamente segue o novo amigo, pois o homem finalmente começa a aventura da sua vida. Ao mesmo tempo, Deus finalmente chegou ao mundo humano, mas percebe rapidamente que nada sai como planejou, tornando-se vítima das regras horríveis que ele mesmo criou. Ele começa a entender que, não importa o que fizesse, nunca conseguiria uma folga, e as coisas ruins sempre vinham em pares, já que os gangsters locais espancaram o homem por comer do lixo. Deus é rapidamente levado ao hospital e, em vez de agradecer ao médico por tratar seus ferimentos, ele empurra o homem e sai furioso. Ainda achando que é o Todo-Poderoso, o homem tenta pegar a comida de uma criancinha, mas é punido na mesma hora, pois a mãe lhe dá umas boas palmadas. Do outro lado, Ea chegou ao seu terceiro apóstolo, que atende pelo nome de Mark, e ele teve uma experiência profunda quando era garotinho que mudou a vida dele para sempre. Enquanto brincava na praia, ele viu uma linda garotinha aparecer à distância e imediatamente ficou hipnotizado por seus atributos femininos. No entanto, a garota olhou para ele com uma sensação de desdém que afetou fortemente sua psicologia, tornando-o obcecado pelo corpo feminino. Desde aquele dia, ele não consegue mais olhar para o gênero oposto da mesma forma, pois abraçou verdadeiramente a identidade de um bobo. Ele tentou pesquisar como conquistar mulheres online, mas percebeu rapidamente que todos os mentores não passavam de golpes, pois ele só conseguia repelir as fêmeas como Covid-19. Após descobrir que tinha apenas 83 dias de vida, o homem decidiu torrar todo o seu dinheiro no distrito da luz vermelha. Ele começa a pagar estranhas para fazer exercícios de quarto com ele, mesmo que nunca dure mais de 30 segundos. Quando Ea pergunta se ele sente que encontrou a verdadeira felicidade, o homem admite que ainda tem uma sensação de vazio, como se algo muito importante estivesse faltando. A garotinha promete mostrar-lhe um milagre em breve, aconselhando-o a usar a voz incrível para algo mais produtivo do que dar em cima de mulheres. Mark decide usar os talentos
talentos vocais para dublagem e consegue conhecer uma mulher que surpreendentemente compartilha de vários interesses semelhantes. Através da conversa, o homem percebe que ela é, na verdade, a mesma garota que viu quando era muito jovem, e eles imediatamente se sentem atraídos um pelo outro. Mais tarde, naquela noite, Mark decide levar a mulher para o quarto, mas não fez nenhum carinho agressivo imediatamente, pois pela primeira vez ele está verdadeiramente apaixonado. Enquanto isso, ironicamente, Deus entrou em uma igreja onde tenta buscar abrigo das pessoas que o adoram. Ele tenta conseguir algo para comer dos voluntários, mas em vez de entrar na fila, decide cortar direto para a frente, o que o faz ser espancado mais uma vez. Felizmente, ele é salvo por um padre que tenta convertê-lo usando a bondade, mas Deus revela que ele foi o responsável pela miséria do homem desde o nascimento. A divindade zomba dele enquanto ri dos infortúnios do padre, fazendo com que até o homem santo o espanque, e a estátua de Jesus Cristo sorria no processo. Do outro lado, Ea chegou ao seu quarto apóstolo, cujo nome é François, e ele decidiu começar a matar pessoas aleatórias após perceber quanto tempo tem de vida. Ele sempre soube que havia um assassino dentro de si mesmo, pois nunca conseguia sentir simpatia por aqueles que morriam. Agora que Deus revelou o tempo de morte para todos os humanos, ele decide que será a mão de Deus, pois quem ele matar deveria morrer de qualquer maneira. Ea se aproxima do homem e lhe dá uma bala para colocar na arma, dizendo-lhe para mirar na mulher que está passando, que acaba sendo Aurélie. François puxa o gatilho, mas acaba atingindo o alvo bem no braço protético, o que surpreende o homem, pois ele acredita que é um milagre. Ele começa a seguir a mulher na mesma hora, indo até o prédio de apartamentos dela, pois o homem está claramente apaixonado após não conseguir matar o alvo. No entanto, François tem dificuldade em aceitar seus sentimentos, esmurrando o espelho em pedaços sem querer aceitar que não é mais um assassino. Ele tenta ignorar o que sente, mas decide confessar à mulher que a ama, levando as flores para dentro do elevador e expondo todos os seus sentimentos por ela. Aurélie fica chocada com a honestidade do homem, mas apenas pega as flores e sai do elevador imediatamente. Satisfeito com a confissão, François finalmente consegue se aceitar como ele realmente é. Muito em breve, Ea consegue encontrar o quinto apóstolo, que é uma mulher de meia-idade chamada Martine. Após descobrir que o marido vai viver mais que ela, em mais de 30 anos, a mulher tenta preencher o vazio com objetos materiais, até alugando um garoto bonito para ser seu namorado temporário. Não importa o que ela faça, ela não parece conseguir encontrar a felicidade, já que o casamento com o marido não tem amor há muito tempo. Ea vê a tristeza da mulher e diz para ela ir ao circo, pois a garota promete que é lá que ela encontrará o seu verdadeiro amor. Elas vão em direção ao parque de diversões e logo notam um gorila gigante dentro de uma gaiola, enquanto a mulher consegue sentir que o animal desenvolveu sentimentos verdadeiros por ela à primeira vista. Martine rapidamente vai até o dono do circo e compra o animal imediatamente para que possa finalmente começar a viver ao lado de outro que realmente se importa com ela. Ao mesmo tempo, Aurélie encontra o número de telefone nas flores que ganhou e finalmente decide ligar para o homem para poder convidá-lo. Eles sentam na cama enquanto a mulher tira o braço protético e os dois se deitam juntos, ambos aceitando um ao outro como realmente são. Bom, algum tempo depois, enquanto procurava o último apóstolo, Ea esbarra no pai na rua e a garota decide correr imediatamente ao lado do amigo. Os dois conseguem andar sobre as águas enquanto atravessam o rio, mas quando Deus tenta segui-los também, ele cai rapidamente na água como uma galinha se afogando que não sabe nadar. O homem é levado para a igreja mais uma vez, e desta vez nem o padre quer mais lidar com ele. Muito em breve, Ea consegue encontrar seu último apóstolo, que acaba sendo um garotinho chamado Willy. Os pais dele são paranoicos com o fato de o filho ficar doente, então constantemente lhe dão remédios que ele não precisa de verdade. Ironicamente, foi por causa
causa dos remédios que a mãe lhe deu que ele perdeu o pâncreas, dando ao garoto pouco mais de 54 dias de vida. A fim de fazer o filho feliz antes de morrer, os pais concordam com qualquer coisa que o menino queira. Mas ficam chocados ao ouvir que Willie só deseja ser uma garota pelos dias restantes. Eles permitiram que o menino usasse o vestido favorito para a escola, enquanto todas as crianças assistem descrentes. Mas Willie está apenas feliz por poder finalmente ser ele mesmo, e parabeniza o menino por ter a coragem de correr atrás dos sonhos, apesar do que os outros possam pensar, e promete mostrar-lhe um milagre muito em breve. Willie começa a se lembrar do peixe que comeu mais cedo naquele dia, e mais tarde naquela noite, ele começa a ouvir uma música sendo cantada na cozinha. Acontece que a criatura reviveu em um espírito brilhante, e Willie diz a Ea que deseja devolver o peixe ao oceano antes de morrer. Os apóstolos também ouviram o desejo do menino e decidem ajudá-lo todos juntos. Na segunda-feira, Willie vendeu todos os móveis dos pais para que eles pudessem ter o dinheiro para viajar. E na terça-feira, François diz a Aurélie que ele não quer mais assassinar ninguém. Na quarta-feira, o marido de Martine descobre que a esposa está dormindo com o gorila e tenta expulsá-los, mas em vez disso, o animal expulsa o homem da própria casa. Na quinta-feira, Mark e a namorada decidem fazer amor pela primeira vez e a deusa começa a limpar a casa inteira após finalmente se livrar do marido. Na sexta-feira, Ea decidiu passar todo o tempo com o novo amigo e no sábado, Jean continua seguindo os pássaros em direção ao Ártico, onde ele finalmente encontra o propósito de sua vida. Ao mesmo tempo, Deus também foi levado pela polícia para ser deportado, pois não tinha o passaporte adequado. Finalmente, no domingo, todos os apóstolos chegam à beira-mar, enquanto milhares de pessoas se reúnem na praia para que possam passar seus momentos finais perto deste lugar maravilhoso. Willie também consegue devolver o espírito do peixe para a água. Todos se deitam ao lado do garotinho para abraçar a contagem regressiva, mas um avião no céu onde Deus está sendo deportado começa a cair em direção às pessoas. Todos gritam aterrorizados enquanto pensam que morrerão, apesar das profecias, enquanto Deus também mostra medo de perecer enquanto grita em agonia. Enquanto isso, a mãe de Ea começa a limpar o quarto do marido e desliga o computador para ligar o aspirador de pó, completamente inconsciente de que a máquina foi desligada. Quando ela liga o computador novamente, a tela permite que ela reprograme tudo. E a mulher começa a usar a máquina, alterando completamente as funções anteriores dela. Isso conserta milagrosamente o avião, que por pouco não atinge as pessoas, enquanto Deus comemora ao lado dos policiais. Todas as datas de morte são apagadas pela reinicialização do computador, implicando que as pessoas agora são todas imortais, já que seus destinos são devolvidos às próprias mãos. A deusa continua mudando o mundo humano, enchendo o céu de lindas flores e permitindo que muitas coisas impossíveis aconteçam diante dos olhos de todos. Todas as fantasias humanas agora são realidade, enquanto ela continua a melhorar a vida das pessoas. Do outro lado, Deus é forçado ao trabalho manual enquanto tenta desesperadamente encontrar a máquina de lavar que lhe permite retornar para casa, terminando assim o Novíssimo Testamento, filme de comédia e fantasia de 2015. E eu espero você no próximo vídeo.